Olá amigos, estamos aqui para mais um Caçador de Projetos, dessa vez em Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis, com o Marcel da Inteligência Eletrônica, que vai apresentar um projeto com a nossa CIP 1020, uma central de comunicação condominial que integra diversas tecnologias e facilita bastante a vida. O Marcel fez um projeto bacana aqui, né Marcel? É isso aí. Meu nome é Marcel, sou proprietário da Inteligência Eletrônica, atuo na área aqui em Florianópolis desde 2013 e venho hoje apresentar a solução que a gente implementou aqui no condomínio. A gente acabou utilizando a CIP 1020 para fazer a integração dos sistemas tanto analógicos quanto digitais. Então hoje a gente tem o comando praticamente todo da comunicação do condomínio através da CIP 1020. Legal, conta pra gente um pouco então, detalhadamente. Vocês têm aqui um PVIP na entrada do condomínio, esse PVIP se comunica através de IP com a central e tem sistemas analógicos também, né? Tudo junto no mesmo projeto. Exatamente, e com a CIP a gente conseguiu fazer essa integração. A gente utiliza hoje a CIP como a controladora do processo todo, ela faz a comunicação dos 3 PVIPs, com as 51 telas dos moradores, são 50 apartamentos, mais a tela da portaria. E além disso, a gente tem 6 XPS analógicos e 4 TDMIs analógicos também. E hoje a gente faz toda a comunicação, a configuração através da CIP 1020. Legal, então vamos mostrar para o nosso cliente aqui como é que está esse projeto na prática, né? Então, vem com a gente. Então. Aqui é a entrada do condomínio, né? Aqui é a entrada principal do condomínio, a gente chama de hall de entrada. E esse aqui é o antigo PVIP mestre, ele que fazia toda a comunicação, toda a configuração do condomínio antes. Toda a configuração era vinculada a esse equipamento. Hoje ele passou a ser um escravo juntamente com os outros 2. Vamos lá, então antes era tudo concentrado aqui, agora ele virou um ramal. Exatamente, virou um ramal da central. Então hoje a gente tem 3 equipamentos desses, 2 controlam as torres e esse aqui é o principal, controla a entrada principal de pedestres do condomínio. Legal. Primeira barreira já está aqui, né? Barreira de segurança, digamos Exatamente. assim. Já está aqui o controle de acesso na entrada. E aqui é a portaria, né? Onde ficam os equipamentos. Exatamente. Aqui a gente tem a instalação dos equipamentos primordiais do processo. Aqui são alguns switches, gateway, internet, o roteador nativo. A gente tem a CIP ali, provisoriamente ainda está instalada desse jeito. Os gateways, aqui a gente tem uma centralzinha de alarme também. Um pouco mais para cá, a gente tem alguns carregadores flutuantes dos eletroímãs dos controles de acesso. A gente tem os fonte colmeia também, 12 volts, 5 amperes, que a gente utiliza de padrão. A gente faz a opção de sempre segregar para fontes de 5, para não concentrar tudo em fontes maiores. Legal. E detalhe um pouco mais para a gente essa parte aqui ó, da integração, né, da CIP com o sistema analógico. Vi que você usou um gateway aqui, né? Exatamente. Antes aqui no lugar do gateway, a gente tinha uma Comunique 16 e a gente também tinha uma central integradora que fazia essa conversão. Só que a gente percebeu que com o tempo, um pouco mais de 30 dias de uso, a central ela não conversava, ela não comunicava efetivamente entre analógicos e digitais. Então foi aí que a gente entrou em contato com a Intelbras e graças ao o Denis, o técnico lá, acabou nos ajudando e fornecendo dando a sugestão da gente colocar a CIP 1020, que apesar de ainda estar em teste, até agora a gente tem aí mais de 30 dias instalado no condomínio, 100% de funcionamento. Legal, posso abrir aqui para mostrar? Lá? Vamos lá. Toda a parte analógica chega aqui no gateway. Exatamente. Do gateway você tem uma comunicação IP com a central através de um switch, tem um switch de rede aqui. E a parte IP das telas, né? Tem telas nos apartamentos. Você conecta aqui também e autentica todo mundo na central. Exatamente. A central hoje ela tem as licenças, as devidas licenças. A gente tem 51 licenças para as telas. A gente tem mais 3 licenças para os PVIPs. E a gente tem mais, se eu não me engano, 15 licenças que a gente colocou 5 sobressalentes para fazer as licenças dos analógicos também. Legal, sistema híbrido então. Exatamente, 100% híbrido na verdade, porque a gente tem 51 com 54 equipamentos IP e 10 analógicos hoje, todos funcionando e conversando entre si, sem o morador precisar puxar linha, buscar ramal ou fazer qualquer descagem diferente. Ele simplesmente, através do número, ele consegue comunicar com qualquer parte do condomínio. Legal, show de bola. Vamos mostrar aqui
a aplicação agora na ponta, né? Então, Exatamente. ali é a central onde concentra tudo. E nas áreas comuns você tem o analógico, né? Exatamente. O XPE e alguns TDMIs. A gente tem, como controle de acesso, a gente continuou utilizando o XPE analógico. Então hoje aqui com o analógico eu consigo chamar qualquer apartamento, discando o número do apartamento direto, sempre vinculado ao número da torre primeiro. Então se eu vou ligar para o apartamento 117 da torre 2, eu aperto 2117. Se eu for ligar para o apartamento 101 da torre 1, 1101. Assim eu consigo chamar direto o apartamento. Se eu quiser comunicar com a portaria, eu uso a tecla portaria normalmente como se fosse um sistema 100% analógico ou 100% IP. Se eu clicar em portaria, hoje eu consigo chamar aqui diretamente na portaria, tá? E o sistema não perdeu nada. Chamando aqui na portaria já, 100% efetivo. O sistema continua funcionando 100%. O morador continua tendo acesso à tag, continua tendo a liberação através de senha, ou seja, eu não perdi nada utilizando esse processo da integração com a CIP. Você falou uma coisa interessante antes aqui na nossa conversa, que você tinha o PVIP, todos os sistemas IP, todas as telas eram autenticadas lá no PVIP. Quando você colocou a central, você apontou todas as telas para a central sem precisar entrar para configurar todas as telas novamente, né? Exatamente. Como o condomínio já havia sido entregue para os moradores, então a gente não tinha mais acesso aos apartamentos sem fazer a solicitação, permissão do morador e a chave. Para a gente não precisar fazer a reconfiguração das 51 telas, a gente simplesmente modificou, isso aí foi uma solução apresentada lá pelo Denis, a gente modificou, a gente alterou o IP do que era mestre e colocou esse IP do mestre para o IP da CIP. Então as telas continuam vendo o mesmo número do mestre, porém o equipamento é novo. E o legal é que pela central, além da comunicação do áudio, passa também o sinal de vídeo, né? Lá na tela você consegue ver as câmeras de todos os PV que são instalados aqui no condomínio. Exatamente. Com a CIP 1020 hoje, na verdade, a gente não perdeu nenhuma funcionalidade, tá? A gente tem um sistema, na verdade, a gente até ganhou algumas funcionalidades, porque hoje os moradores conseguem conversar entre si através até do próprio celular em chamadas de vídeo. Legal. Então a gente acabou ganhando, na verdade, mais funções do que o nativo. Show de bola. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos lá. O condomínio é bem bacana. Então o morador entrou ali, ele liberou o acesso lá. Para entrar nos blocos, ele tem mais um PVIP aqui, da mesma forma, né? Ele está como um ramal lá na central também. Exatamente. Esse daqui é um ramal novo. Como, na verdade, não existe a necessidade de nenhum morador ligar para cá, nós não criamos um número de ramal específico para os PVIPs. Na verdade, isso não existe. Mas o morador de dentro do apartamento dele, ele consegue abrir a imagem do PVIP mesmo sem ser chamado, tá? Não precisa eu chegar aqui e chamar. Eu, de dentro do meu apartamento, consigo abrir a imagem e abrir, inclusive, a porta dos 3 PVIPs. Chegou um visitante, ele chama no WhatsApp. Se chamou no WhatsApp, eu consigo liberar a porta para ele sem ele ocupar a linha ou o ramal. Bacana. E aí, mais para frente, nas áreas comuns, você comentou ali, academia, espaço gourmet, você tem o TDMI nesse Exatamente. caso, né? A gente tem 4 TDMIs nas áreas comuns, que seria um para o zelador, a gente tem um no grill, um no gourmet, que são áreas comuns, o morador consegue reservar junto com o síndico e utilizar. São aparelhos analógicos, mas hoje a gente consegue utilizar ele normalmente, tá? E a gente tem mais um aqui também na academia, um TDMI. Que pela construtora a gente não viu necessidade de utilizar nada diferente disso. O TDMI ali para nós seria o suficiente, que é para ter uma comunicação em último caso, assim, necessidade, né? De um morador que está usando uma academia, esqueceu o celular no apartamento, precisa comunicar com o apartamento ou com a portaria, utiliza o TDMI normalmente. Legal. E como que foi a instalação, assim, a configuração da central? Você saiu do PVIP e teve que configurar a central com o IP principal e tudo mais. Como é que foi? Tranquilo? Com a CIP eu não tive muita dificuldade, não. Com a CIP, realmente, essa solução apresentada da gente simplesmente mudar o IP facilitou bastante, porque nós não precisamos reconfigurar todas as telas. Dessa parte, então, realmente eu não tive tanta dificuldade. E a configuração é simplificada? Da CIP, comparado com o equipamento que a gente tinha anteriormente, não tem comparação. Ela é praticamente autoexplicativa. Muito simples, né? Vamos lá mostrar ali na academia? Vamos lá. E aqui na entrada da academia, lá dentro tem um TDMI e aqui fora um XPE
para, se ele não tiver acesso aqui, esqueceu a senha, ele toca lá. Exatamente. Aqui é um controle de acesso normal, até porque aqui é uma área aberta do condomínio, então para evitar, para a segurança do condomínio, para evitar que pessoas não autorizadas acessem a academia, a gente utilizou esse XPE. Então o morador ele consegue entrar através de senha de tag normalmente. Caso ele tenha esquecido, não lembre a senha, ele pode chamar na portaria e o porteiro consegue liberar o acesso para ele. E o XPE está passando pelo sistema analógico que você mostrou lá embaixo. O XPE, ele também é analógico, ele também vai com um cabo normal, um par simples de condutor, leva até lá como se fosse um ramal antigo, só que aí o gateway faz a conversão para o IP e a CIP segue administrando. Lá. E o TDMI aqui. Aqui nós temos o TDMI também, que é caso o morador precise fazer alguma chamada para o apartamento ou para a portaria, o TDMI também 100% funcional. Tecla portaria também chama o 94, também chama a portaria. Ele consegue chamar o apartamento dele ou qualquer outro morador, normalmente através do sistema. 100% funcional também. Legal. Show de bola. Sistema híbrido mesmo, né? Agora esse é híbrido funcional. Agora a gente vai para a parte IP, que é a parte dentro do apartamento. Exatamente. Então, nas áreas comuns, o sistema está analógico, que você já aproveitou, que já tinha instalado, e dentro dos apartamentos, a tela, que é do sistema PVIP, se comunica com ele. Isso aí. Só que como é IP, você precisou montar uma rede para chegar lá, né? Exatamente. E aí, nesse caso, a gente fez a divisão do condomínio, apesar de serem 2 torres, a gente fez a divisão do condomínio em 4 partes. A gente tem, como são vários apartamentos aqui, se eu não me engano são 37 nessa torre, a gente fez a divisão por prumadas. Então tem a prumada da frente da torre 1, do fundo da torre 1, da frente da torre 2, do fundo da torre 2. Em cada prumada a gente fez a divisão com os switches PoE, para poder manter todo o sistema alimentado, independente da gente de termos a alimentação da Celesc ou não, de energia externa ou não. Então a gente consegue fazer tudo funcionando através dos switches PoE. E conectado com um no-break, né? Sim, todos eles alimentados por no-break. Aqui nós temos o terceiro PVIP, que é o acesso da torre 2. E lá no fundo mais um XPE. Lá no fundo nós temos o controle de acesso, porque do fundo para lá também é uma área aberta, digamos assim, né, que teria um acesso externo. Então lá a gente colocou esse controle de acesso para evitar a entrada de pessoas não autorizadas por lá também. Aqui é elétrica. E aqui nós temos os nossos switches PoE. Então aqui a gente faz a alimentação de todas as telas de todos os apartamentos dessa prumada da frente da torre, através da alimentação dele do no-break e todos eles via cabo de rede alimentado. Então a gente não tem uma alimentação separada para as telas. Toda a alimentação vem pelo próprio cabo de rede aqui. Legal. Sai da tela, chega aqui no switch, do switch conecta direto no switch lá da portaria e já entra na central, a CIP 1020. E a CIP 1020 gerencia todas as telas. Exatamente. E aqui dentro do apartamento, a tela. Então aqui a parte IP, na outra ponta, com a parte IP do sistema. Exatamente. Então hoje aqui da tela eu consigo chamar a academia, eu consigo chamar a portaria, eu consigo inclusive ter acesso visual da porta, de qualquer porta, sem a pessoa me chamar e consigo abrir a porta. Ou seja, se o meu visitante chegar lá na frente e me chamar no WhatsApp, eu não preciso mandar ele, não, me chama pelo interfone. Eu consigo abrir a porta por aqui, tenho acesso às 3 portas, tudo 100% funcional. Consegue ver também antes de abrir, né? Exatamente, isso daí é importante. Inclusive a gente consegue ver quem está chamando sem atender. Se não quiser atender, deixa ou se tocar. estiver acompanhado com alguma outra pessoa que não é um conhecido. Exatamente, deixa tocar. Legal, bacana. TVIP 2210 e, como a gente viu, né, passa tanto o áudio, a comunicação do áudio lá com a portaria e com o PVIP lá da frente, quanto o vídeo. Exatamente. Também, né? Hoje a gente consegue fazer essa integração completa, tanto com os analógicos também, a gente consegue chamar a academia, a portaria, qualquer um, inclusive consegue chamar outros moradores.
E a gente consegue fazer isso aí também através do próprio celular. Agora, graças à CIP, eu consigo chamar o meu vizinho pelo celular. Legal. Sem precisar ter o WhatsApp dele, eu consigo digitar e chamar o apartamento do vizinho. Legal, tem todas as comunicações. Então a tela comunica com o analógico, com as áreas comuns, comunica com outros apartamentos, comunica com o celular do... Os controles de acesso também, se alguém ficar, alguma visita minha estiver preso no Pet Place, estiver preso no Espaço Zen, a visita consegue chamar aqui. Se eu estiver dentro da mesma rede, eu também consigo desviar a chamada para o celular e consigo liberar. Não preciso ficar mais dependente só da tela. Legal, show de bola. Baita projeto aqui de comunicação híbrida no condomínio com a nossa CIP 1020, uma central condominial, que veio aí para facilitar e para fazer essa integração, né, com baixo custo, com um custo acessível e também com facilidade de instalação, né, Marcelo? Exatamente. A interface dela é realmente autoexplicativa, então é algo que vale muito a pena. Nós, como técnicos, sabemos a dificuldade que nós temos em fazer configurações, principalmente nesse caso híbrido, e a CIP veio para realmente resolver esse problema. Legal, é isso aí. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse produto, entra lá no nosso site. E se quiser saber um pouco mais também sobre outros itens, continua acompanhando a gente aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais, que a gente tem bastante coisa bacana para você. E, aproveitando, já vou deixar um spoiler aqui, nós temos outro conteúdo com o Marcel aqui, apresentando agora a solução completa aqui desse condomínio. Então fica ligado aí, em breve tem conteúdo para você também. Valeu? Valeu, Marcel. Até mais. Até a próxima.